Na final, o que é reeducação alimentar? Olha, a reeducação alimentar, ela consiste ali na mudança de hábitos alimentares, né? Ela vai promover, conscientizar as pessoas nas escolhas alimentares por alimentos mais saudáveis. Ter o autocontrole ali, de saber fazer escolhas, ter consciência dos tipos de alimentos que devem ser consumidos, o porquê de consumir aqueles alimentos, quais os alimentos que podem trazer prejuízos à nossa saúde. Então, ela é baseada em uma abordagem sustentável e a longo prazo, o que é bem diferente do que a gente costuma muito ver hoje em dia. O pessoal, quando resolve fazer uma mudança de hábitos alimentares, eles começam logo com uma restrição calórica, né? Uma restrição de alimentos e não consegue levar por muito tempo, uma durabilidade maior. Então, a reeducação alimentar, ela é baseada justamente para que você consiga mudar os hábitos alimentares, formar novos hábitos alimentares, aprenda a fazer escolhas de alimentos mais saudáveis e de uma forma sustentável, para que você consiga inserir essa nova rotina alimentar como estilo de vida mesmo. Então, é de um longo período de tempo. Pronto. Gente, olha, lembrando para você que estamos aí ao vivo através da nossa live no Instagram, Macaúbas FM Oficial. Nosso WhatsApp está aqui liberado para você, é o 779-9966-2589, onde você pode tirar todas as suas dúvidas. Participe aqui, a programação é feita para você. É sempre um imenso prazer poder esclarecer aí todas as suas dúvidas. A nutricionista Nelma, a Maria Ednelma, aí também conhecida como Nelma, né? Está aqui esclarecendo tudo para você. E, Maria, como começar, né, essa reeducação alimentar simples? Porque a rigorosa, a gente sabe que tem aí umas consequências, que daqui a pouco a gente vai estar falando sobre isso. Como começar essa reeducação? Olha, Ana, eu sempre falo para começar fazendo uma autoavaliação. Você pode mesmo pegar um caderninho, hoje é o celular, né? Abrir o bloco de notas do seu celular e começar a fazer uma autoavaliação de forma sincera mesmo, ser honesto com você mesmo e passar a anotar quais são os alimentos que você está mais consumindo durante o dia. Quais são as causas, as situações em que leva você a fazer escolhas alimentares menos saudáveis. Passar a observar e anotar quais são os alimentos que você está mais consumindo durante o dia. Quantas refeições você está fazendo ao longo do dia, os horários que você está fazendo essas refeições, o que está levando você consumir e fazer escolhas de alimentos menos saudáveis. Então, começar a fazer essa autoavaliação, chegar no final do dia, que você anotou tudo que você consumiu durante o dia, você vai sentar no final do dia, vai analisar ali quais são os seus erros alimentares, começar a identificar esses erros alimentares. Tipo, se você percebeu que está com alto consumo de alimentos processados, ultraprocessados, aí você vai começar a traçar metas, objetivos. Mas traçar metas reais, objetivos reais, que você consiga realmente fazer ali de forma gradativa. Então, passar a diminuir o consumo de alimentos industrializados, né, processados, se você tem um alto consumo desses alimentos. Aumentar o consumo de alimentos integrais, aumentar o consumo de alimentos naturais, as frutas, legumes e verduras, passar a consumir proteínas, né, magras, né, que a gente fala assim, de baixo teor de gordura, gorduras de qualidade. São esses alimentos aí que vai proporcionar para você maior saciedade durante o dia, vai fornecer todos os nutrientes ali necessários para o bom funcionamento do seu organismo. Você também pode começar a diminuir as porções. Eu não falo para você começar já de imediato fazendo a excluir da sua rotina alimentar esses alimentos ultraprocessados e processados, principalmente se você tem o consumo habitual, diário, né? Consome muito esses alimentos. Então, não é interessante você fazer essa exclusão total desses alimentos. Comece reduzindo a quantidade. Reduz o tamanho dessas porções desses alimentos. Outro ponto é você passar a consumir mais água, aumentar a sua hidratação. Muitas vezes as pessoas confundem, né, a vontade de comer com sede.
Então, você precisa ter ali uma boa ingestão de água, manter uma hidratação correta. Aí, geralmente, o pessoal fala que a boa hidratação é 2 litros de água, né, por dia. Mas existe, né, um cálculo aí específico para a gente poder calcular a quantidade ideal de água para cada pessoa, cada indivíduo. Então, você vai pegar o seu peso atual que você está pesando e multiplicar aí por 35 ou 40 ml. Eu gosto de usar os 40 ml. Então, você vai multiplicar o seu peso atual por 40, né, e o resultado é a quantidade de água que você deve consumir todos os dias, diariamente ali. Então, isso são coisas pequenas, detalhes importantes, assim, que vai fazer grande diferença no seu processo ali de reeducação alimentar. Para você começar uma reeducação alimentar, é importante você reduzir as porções ali. E para isso, quais são os pontos que você pode utilizar? Passar a utilizar mesmo ali, na hora que for fazer suas refeições, pratos menores, né? Pegar um pratinho menor. Se você consegue um prato menor, você automaticamente vai conseguir reduzir a porção ali do que você está consumindo. Outro ponto é você começar a servir pelas saladas, né? Tá na hora de fazer a refeição, comece a servir ali pelos alimentos de melhor qualidade, melhor valor nutricional. Comece pelas saladas, as saladas elas vão ocupar ali metade do seu prato. Então, as outras opções que tiver disponível, você vai colocar em menor quantidade, porque o prato já vai estar um pouquinho cheio, né, com as saladas. Então, são diquinhas assim que dá para fazer a diferença no dia a dia. Outro ponto que é muito comum hoje é as pessoas realizarem as refeições conectadas com o celular na mão. Senta para fazer sua refeição e está ali conectado. Então, você não consegue ter percepção da quantidade que você está comendo, do que você está comendo. Você não consegue ter a percepção da saciedade. O corpo está mandando ali sinais de que você já está satisfeito, já está suficiente, mas você continua ali comendo. Come muito rápido. Então, é importantíssimo você, no horário das suas refeições, sentar em um ambiente tranquilo, de preferência na mesa, com a família, e comer devagar, mastigar bem, né, esses alimentos, para que você consiga captar os sinais de saciedade. E aí você vai conseguir ter um controle ali da porção. Você vai perceber que vai estar satisfeito, vai estar saciado e não vai ficar comendo ali no automático, né? E Ednelma, é bem interessante tudo isso que você trouxe, principalmente sobre aí os alimentos mais saudáveis, porque uma boa parte da população tem dificuldade em alimentar, né, saudável. Principalmente, eu não gosto de verdura, eu não gosto de salada. Existe alguma forma de fazer com que essa alimentação fique mais saborosa, mais atrativa, facilitando aí a nossa alimentação no dia a dia? Sim, existem molhos de saladas que você pode incrementar. Você pode adicionar fontes de proteína, frango desfiado, queijo, molhos, né, do mercado. De preferência sempre aos molhos naturais. Preparar também molhinhos caseiros com iogurte e tal. Mas uma coisa que a gente tem que colocar em mente que quando é uma criança, tudo bem. A gente aceita, né, essa ideia, essa opção de que não gosta, né, que ainda está ali formando seus hábitos. Mas nós, pessoas adultas, precisamos agir como pessoas adultas. E a gente não faz só o que a gente quer. A gente faz o que precisa ser feito. Igualmente, assim, às vezes eu recebo alguns pacientes em consultório e falam, eu não gosto disso, não tem como fazer uma suplementação para eu poder, né, conseguir ali as vitaminas e minerais suficientes. Eu falei, mas você não gosta por quê? Não, eu não tenho o hábito de consumir. Não, vai experimentar, vai tentar ingerir. A gente precisa se impor diante de algumas situações. Nós somos pessoas adultas e precisa entender que o nosso corpo, para funcionar, o nosso organismo para funcionar de forma correta, ter saúde, qualidade de vida, precisa de todos os nutrientes, né, minerais, né, essenciais aí para o bom funcionamento. Então, a gente consegue através de quê? A grande maioria, a nossa principal fonte são as verduras, os legumes, a alimentação in natura, produtos minimamente processados, alimentos integrais, as carnes magras. Então, a gente precisa ter na mente que precisa consumir esses alimentos. Mas eu não gosto tal. Não, mas vai consumir sem gostar.
Tem algumas situações que a gente não pode obrigar a pessoa a consumir tal alimento se por algum motivo específico ele tem uma causa ali que pode desencadear alguma situação, algum transtorno, coisa do tipo, né? Tem um alimento específico ali que eu não consigo consumir porque quando eu era criança me obrigaram a comer, então hoje eu não consigo. Então ali ele tem um problema para ser resolvido em relação a esse alimento. Aí a gente já tem que encaminhar para outros profissionais, né? Mas no grande geral mesmo, eu não consumo salada porque eu não gosto, não tem gosto, não tem sabor, isso aí não cola muito. A gente é adulto e a gente precisa entender que a gente precisa consumir. E o ruim é porque, assim, quando o pessoal fala na reeducação alimentar, na alimentação de qualidade, a grande maioria só pensa assim, eu vou ser obrigada a comer salada. E eu não gosto de salada, eu vou ser obrigada a comer verduras e legumes, eu não gosto, porque é ruim. Passar a temperar, né? Realmente temperar, dar sabor a esses alimentos, né? Temperar, variar as formas de preparo, a gente pode fazer vários tipos, fazer refogado, fazer cozido no vapor, fazer assado, utilizar em outros tipos de preparação, bater em suco, em vitaminas, tem várias formas que a gente pode estar consumindo esses alimentos, né? E o mais prático mesmo é fazer uso de temperar saladas, temperar com alimentos minimamente processados ali, com temperos naturais, não precisa ter medo, né, de criar receitinhas ali, pode criar para poder variar, não tem erro não, é isso mesmo aí. Você falou sobre a suplementação, onde e quando deve ser utilizada a suplementação? A suplementação, eu costumo fazer a suplementação quando realmente o paciente chega e a gente consegue identificar, né, alguns sinais, alguns sintomas da deficiência desses minerais, dessas vitaminas ali específicas, e que ele também realmente tem uma dificuldade muito grande em consumir esses alimentos fontes, aí a gente vai e tenta fazer a suplementação. Mas eu sinceramente, em últimos casos, né? Uhum. A não ser assim, um paciente que chega para perda de peso, né? Ele está com um metabolismo ali, é um paciente altamente sedentário, ele está habituado realmente a comer muito fast food, muitos lanches, né? Alimentos industrializados ali, ultraprocessados. Aí, para a gente poder dar um gás a mais, a gente consegue fazer uma suplementação de alguns micronutrientes específicos que vão auxiliar ali na questão metabólica, na questão da mitocôndria, para auxiliar ali no processo, que é como eu costumo falar. O carro, para funcionar, ele precisa de gasolina, mas ele não funciona por um bom período se não tiver com a quantidade de óleo suficiente, se não tiver com a quantidade de água adequada. Então, tem alguns micronutrientes que a gente faz a suplementação para dar esse empurrãozinho aí. O que vai fazer a diferença é a alimentação, mas a gente pode entrar com a suplementação para poder dar um aporte, né, maior aí de durabilidade aí, e melhorar os resultados, sem sombra de dúvida. A gente está falando aqui sobre reeducação alimentar, mas sempre focado no público jovem, no público adulto. Doutora, vale também aí para o público infantil, os idosos? Como é que funciona isso? Sem sombra de dúvida, vale sim. Principalmente as crianças, né? A gente tem muito aquela ideia de que, criança pode. Criança não vai dar esse biscoito, o que tem? Dá um biscoitinho recheado. Mas a formação de hábitos alimentares, ela começa ali, né? Desde cedo. Se você, desde o início, já começa a ofertar alimentos, né, ultraprocessados, alimentos açucarados, de bom paladar, né, que é o que tem muito aí disponível para essas crianças. Então, sem sombra de dúvida, ela vai crescer, vai virar um adulto com essas preferências alimentares. Então, é importantíssimo, é imprescindível que a formação de hábitos alimentares comece desde ali na infância, quando começar a fazer a introdução alimentar, já seja com alimentos minimamente processados, né, alimentos in naturas, para poder mesmo ajudar na formação, para poder conscientizar sobre a importância do consumo de alimentos naturais, minimamente processados. E no caso de idosos também, para idosos já é um pouquinho mais difícil, porque a gente encontra muito, assim, idosos, casos de pessoas que falam assim, mas meu avô, minha avó, foi a vida inteira comendo assim, nunca teve nada, não morreu disso, né? A gente ouve muito isso. Mas a gente tem que levar em consideração que, antigamente, o estilo de vida, eu falo dos meus avós, dos meus pais, era totalmente diferente do estilo de vida que a gente tem hoje. Hoje, a maioria das pessoas é sentada
né? Não tem trabalho braçal como tinha antigamente. Então, isso aí, sem sombra de dúvida, faz uma grande diferença. E às vezes fala assim, não comeu a vida inteira assim e nunca teve nenhum problema. A gente não sabe, né? Qual foi a causa que levou, se realmente não teve nenhum problema, porque antigamente a gente não tinha tanta informação, tanta disponibilidade como a gente tem hoje em dia. Talvez até teve, foi por conta da alimentação, mas não tinha como a gente saber se era realmente por conta da alimentação. Mas dá para trabalhar a reeducação alimentar em crianças, dá para trabalhar a reeducação alimentar com idosos, em qualquer faixa etária é possível trabalhar a reeducação alimentar. E eu acredito que é a melhor forma para trabalhar a alimentação, sem sombra de dúvida, com a reeducação alimentar, né? Doutora, a questão dos idosos, hoje a gente percebe que tem muitos idosos já nessa rotina de consumir muitos industrializados, até por conta dessa questão do paladar, né? Que os alimentos industrializados são mais saborosos. Então, acaba que hoje tem uma resistência por conta por parte dos idosos e não só a resistência, né, dos alimentos em tirar, em restringir esses alimentos para os idosos, mas também por conta dessa opinião formada, nunca me fez mal e eu vou continuar consumindo. Como podemos mudar essa alimentação do idoso sem afetar tanto a eles? Pode ser trabalhosa, sem sombra de dúvida, pode ser um pouquinho mais trabalhoso. E geralmente essas pessoas mais velhas, elas tendem a ser um pouquinho mais teimosas, né? Mas a gente precisa incentivar e mostrar as causas, os benefícios da alimentação, né? Minimamente processada, da alimentação in natura, e mostrar os prejuízos e as consequências que o consumo excessivo dos alimentos processados podem trazer. E mostrar mesmo assim, falar como é que deve ser. E permanecer, se ele tem o hábito de consumir, a gente vê muito assim casos de pessoas mais velhas no requeijão. Meu requeijão, eu não deixo meu requeijão. É praxe, né? E a gente tem formas de a gente conseguir fazer uma reeducação alimentar, tentando aumentar o consumo desses alimentos in natura, naturais, né? E deixar ali uma menor quantidade desses alimentos processados ainda na rotina alimentar. Dá pra gente trabalhar assim dessa forma, sem trazer grandes prejuízos à saúde. E também assim, a gente tem que levar em consideração, porque os alimentos, muitos, né, são só a questão da saciedade, né? Só a questão de matar a fome, nessa questão da nutrição, de nutrir o nosso corpo. Tem muito também essa questão que tem alimentos que envolvem afeto, remete a situações de felicidade, de aconchego, traz mesmo assim essa sensação de comida de vó, então é mais aconchegante, me dá uma sensação mais de bem-estar. Então a gente não pode jamais fazer a exclusão desses alimentos, né? Porque podem desencadear outros sintomas no paciente e tal. Então a gente vai procurar formas e meios de manter ali esses alimentos de forma moderada na rotina alimentar do paciente, sem sombra de dúvida. Os nossos ouvintes aqui costumam trazer uma demanda bem interessante. Chega uma fase que o idoso ele não consegue ou não quer se alimentar, na verdade. Às vezes toma um café ali pela manhã, já quase 10 horas, e só vai alimentar de novo, aí novamente, à noite. O que fazer nesses casos, doutora? Não, aí é um período de tempo muito longo, né, sem estar consumindo. A gente tem que tentar, de todas as formas, inserir as refeições, né, durante o dia, aumentar o número de refeições. Se ele tiver dificuldade de fazer muitas refeições ao longo do dia, pode tentar fracionar em menor quantidade de refeição e ver alimentos, né, que dê para suprir as necessidades nessas únicas refeições que ele tá fazendo. Mas vamos supor que 2 refeições apenas durante o dia é pouco. A gente tem que tentar aí conseguir que ele faça ao menos umas 3 refeições e aí distribuir, né, a necessidade dele, ver qual é a necessidade energética dele, a necessidade calórica dele durante o dia, para a gente poder suprir essa necessidade nessa quantidade de refeições. E aí a gente pode também ver alimentos, né, que pode ser em menor quantidade, com um valor calórico um pouquinho maior, vitaminas, né? Partir para essas vitaminas, migaus, que aí você consegue consumir em menor quantidade, ele tem um valor calórico mais, né? Mais assim, alto, então você consegue suprir a necessidade dele, mas não é recomendado mesmo que faça apenas 2 refeições, é pouca
Nesse caso, você recomenda também o uso de suplementação? Não, sem sombra de dúvida, assim, se ele está com dificuldade real, né, de consumir alimentos, sim, vai ter que fazer a suplementação. Talvez também seja o caso de buscar ajuda de outros profissionais, de um médico, para ver como é que está a situação da saúde dele, para poder fazer uma intervenção mais precisa, né, e ver qual é exatamente a suplementação que precisa ser feita, em que grau que está. Sem sombra de dúvida, entrar com a suplementação é uma das saídas. Uhum. E com a reeducação alimentar, doutora, é possível perder peso? Sim, com certeza. Porque, assim, como que acontece? A reeducação alimentar, se ela for feita de forma eficaz, a gente conseguir bons resultados com a perda de peso. Como a perda de peso ela é baseada no equilíbrio aí entre o gasto calórico que a gente consome com o gasto calórico, né, que a gente gasta. Como posso resumir aqui para vocês? A perda de peso, ela é baseada no que a gente consome, nas calorias que a gente consome e nas calorias que a gente gasta. Se a reeducação alimentar, ela é feita de forma eficiente, a gente consegue perder peso. Por quê? Como a reeducação alimentar ela é baseada em diminuir o consumo de alimentos ultraprocessados. Esses alimentos ultraprocessados, eles são ricos, né, de açúcares, de gorduras saturadas, de sódio, que é o sal. Então, eles têm um alto valor calórico, que a gente chama de calorias vazias, e baixíssimo valor nutricional. Então, se você reduz a quantidade desses alimentos, você já vai conseguir ali reduzir as calorias que você está consumindo durante o dia. Se você consegue aumentar o consumo de alimentos in natura, minimamente processados, se você consegue aumentar ali o consumo, passa a trocar ali carnes muito gordurosas pelas proteínas mais magras, se você consegue ali aumentar a ingestão de alimentos integrais, você vai conseguir ter mais saciedade, que é isso que vai dar saciedade para você. Então, se você tem maior saciedade, você vai conseguir comer em menores quantidades. A reeducação, como ela é baseada ali em também reduzir porção, né, ter um controle da porção que você consome, da quantidade. Então, no momento que você reduz a quantidade que você está consumindo, você está reduzindo o valor calórico da sua refeição. Se você consegue manter uma boa hidratação, a hidratação adequada, você também consegue manter ali uma maior saciedade, que às vezes a gente confunde muito a vontade de comer com sede, né? Então, sem sombra de dúvida, a reeducação alimentar consegue favorecer a perda de peso. Agora, é importante a gente destacar que a perda de peso de forma sustentável, duradoura, eficiente, ela consegue resultados melhores associada à prática constante da atividade física. E também, assim, varia muito de pessoa para pessoa, porque é individual. Existem outros fatores, como idade, como mesmo a questão da saúde, também o nível de atividade física que aquela pessoa pratica. Então, para algumas pessoas, a reeducação alimentar, ela pode ter perda de peso significativas, né, bem maiores, enquanto para outras ela pode ter ali uma perda de peso bem menor, né, porque isso são questões individuais. Né? Inclusive, olha, temos aqui uma participação. Diz aqui, sem me identificar, mas eu queria fazer uma pergunta. Nelma, beber água após as refeições, seria almoço e janta, altera o peso, tipo, a pessoa engorda? Certo, isso é muito praxe, né? As pessoas falam muito que não é legal consumir, né, líquidos, não falam nem da água, líquidos durante as refeições. Engordar não vai engordar se for a água. Agora, se for um suco de laranja doce, um suco com grande adição de açúcares, ou refrigerante, que são líquidos que têm valor calórico. Aí, se isso não tiver calculado dentro do seu planejamento alimentar, vai engordar. Mas não porque é líquido, vai engordar porque ali ele tem um valor calórico maior e você vai estar consumindo mais calorias do que você deveria estar consumindo. Um suco da fruta só. Exatamente, um suco da fruta mesmo. Sem adição de açúcar? Sim, se não tiver ali dentro do seu planejamento alimentar, se você estiver consumindo mais do que você deveria, você vai ganhar peso. Mas que fique claro que não é porque é o suco, não é porque é um líquido, é porque você está consumindo calorias a mais. Isso é praxe. Em relação assim, ao consumo de
de água durante as refeições, o que não é aconselhável é assim, se você tem algum problema digestivo, se você tem dificuldades em fazer a digestão dos seus alimentos, se você termina de fazer suas refeições e sente aquela sensação de cheia, de estômago alto, de estufamento, então você tem uma certa dificuldade no processo digestivo. Quando você bebe a água, ou até mesmo suco, ali você alcanaliza ali, como é que a gente fala, né? Diminui a acidez do estômago, então vai dificultar o processo digestivo. Isso é isso. Agora, se você não tem nenhum problema digestivo, nada de refluxo, coisa do tipo, gastrite, nada, você pode perfeitamente fazer suas refeições e depois tomar sua água, beber um suco, sem nenhum problema. Só é prejudicial se você tem algum problema mesmo digestivo, porque aí ele vai atrapalhar o processo de digestão, ele retarda, né, o processo da digestão. E, doutora, quem está aí no processo de reeducação alimentar, chega final de semana, aí quer comer aquela feijoada, aquela buchada, aquele copinho de cerveja, tem aí diversos vontades querendo satisfazer, como é que faz? Final de semana é sempre uma questão, né? Porque chega final de semana, ele já vem com aquela sensação de que, tipo, final de semana, eu mereço, né? A gente vai muito nisso. Eu mereço. Trabalhei a semana toda, fiz tudo, então hoje eu mereço tomar uma cervejinha. Não tem muito disso, né? Nos finais de semana, eu não costumo proibir, né? De fazer suas refeições livres. Mas a gente precisa conscientizar, e esse é baseada a reeducação alimentar, nisso mesmo, na conscientização, que deve ser consumido de forma moderada, né? No final de semana, você quer tomar sua cervejinha, aí existe meios que a gente fala assim, de reduzir danos. Quer tomar cervejinha, tente optar pela zero álcool, aí vai estar reduzindo danos, né? Os prejuízos serão menores. Refrigerante zero, sempre optar por essas opções zero. Bebida destilada com adição de energético, alguma coisa. Procurar também esses energéticos, essas água tônica e tal, que também é zero, a gente vai conseguir reduzir danos. Mas eu não consigo ficar sem a minha pizza no final de semana. Tudo bem. Não tem como. Se a sua vontade é de comer uma pizza no final de semana, não adianta eu falar bem assim, não come a pizza não. Faz uma pizza em casa com a massa da batata doce, recheia lá e come. Porque não vai passar essa vontade, essa necessidade de comer. Não vai passar. Então, o correto é que você, tudo bem, você quer consumir, tire uma refeição livre no final de semana. O que a gente não pode querer e exigir, né, e deve conscientizar as pessoas, é que não é o final de semana todo livre. Porque se você faz tudo certinho, de segunda a sexta, aí sexta-feira, 5 horas da tarde, o sextou, já ia sentar na mesa do bar, mandar descer grade de cerveja, mandar descer vários espetinhos... e aí você só vai parar no domingo, no final do dia, né? Então aí você vai estar destruindo tudo que você construiu durante toda a semana. Sem sombra de dúvida, vai ter grandes prejuízos aí. Mas você consegue, né? E tenta aí manter uma moderação nos finais de semana. O que acontece muito é assim, esse final de semana vai ter um aniversário da minha avó, é o aniversário da minha amiga, eu preciso ir. Então eu não vou fazer minhas refeições durante o dia, para que à noite eu possa comer um brigadeiro, tomar um refrigerante e tal. E é aí que as pessoas pecam muito, porque quando você pula as suas refeições para poder, né, participar desses eventos assim, sociais, você acaba chegando nesse evento e come descontroladamente, porque você vai estar com fome, então você vai comer muito. Então, o que eu aconselho muito os meus pacientes é que, deu o final de semana, tá com vontade de comer uma coisinha diferente, comer uma pizza, pedir um hambúrguer ou um açaí, tire uma refeição livre no final de semana, mas não todas as refeições livres. Durante o dia, faça suas refeições normalmente, de acordo planejado, de acordo a sua rotina habitual. E aí, à noite, né, se é à noite que é o evento que você vai participar, aí à noite você vai... e participa do evento. Aí, se você faz todas as suas refeições durante o dia certinho, de forma correta, você vai chegar à noite mais saciada e você tem mais chances de consumir menores quantidades daqueles alimentos, né, que estão ali disponíveis. E aí que as pessoas pecam muito, porque muitos deixam de consumir suas refeições durante o dia para poder comer mais quando estiver lá no evento, né, quando estiver participando desses eventos. Então, eles...
Aí é ruim porque quando você passa o dia todo sem se alimentar, ou então pula algumas refeições. Quando chegar no horário do evento que você vai fazer essa refeição, você acaba comendo bem mais. Não tem um controle de quantidade. E se você faz as suas refeições corretas durante o dia, de forma de acordo com o que está planejado, à noite você tem mais chances, no evento você tem mais chances de conseguir ter um controle. Você vai estar com menos apetite, consegue ter um maior controle das porções que você está ingerindo. Mas não precisa se privar também, deixar de ir. Ah, não, eu estou de dieta, eu nem vou, não vai ter o aniversário de vó, eu não vou porque eu estou de dieta. Não é legal você ter essa relação com os alimentos, né? E aí você vai desencadear outras questões. Então, é interessante você aprender a saber lidar com as situações e realmente ter conscientização da moderação. Doutora, o alimento, né? Assim, a gente vai falar de uma forma geral aqui. Eu costumo acompanhar o pessoal da academia e tal, e o pós-treino muitas vezes é um copão de açaí. Como é que funciona isso? O pós-treino, as refeições pós-treino, é interessante que ela seja uma refeição boa de carboidrato, né? Com boas fontes de carboidrato e proteínas. Porque ali é uma situação em que o músculo ele está necessitando ali de uma demanda maior de energia, né? Para poder fazer o processo ali de regeneração, de descanso e tal. Então, muitas pessoas colocam o potão de açaí. O açaí ele não é um alimento ruim, não. O açaí é um alimento bom. O ruim é porque aqui pra gente, o açaí, ninguém consome só o açaí. Ele vem cheio, né, de adoçantes, com leite condensado, com, né, aqueles Kit Kats, né, as barrinhas de chocolates. Então, o interessante mesmo é que você faça uma refeição pós-treino, rica, assim, de carboidratos, mas priorizar carboidratos de qualidade, né, de alto valor biológico ali, carboidratos integrais. Não tem problema você consumir o carboidrato simples, né, como é o caso do açaí. E, inclusive, é um dos horários legais para você poder fazer a ingestão desses alimentos aí que você tem mais, né, tem essa necessidade de consumir. O pós-treino é um bom horário para poder, que é quando você está com uma demanda energética maior. Então, você vai suprir ali uma demanda rápida do músculo, né, então não tem problema. Uhum. Mas é interessante fazer a associação com fontes de proteína, né? Você precisa para poder manter a sinalização ali da contração muscular. Assim, a gente vai finalizar aqui o nosso bate-papo com uma pergunta que eu acredito que é uma pergunta que traz muitas dúvidas às pessoas. Se a reeducação alimentar ela pode provocar crises de ansiedade? Olha, Ana, a reeducação alimentar, ela não está necessariamente ligada de forma direta com quadros de ansiedade, mas ela pode sim desencadear episódios por vários fatores. E um dos mais comuns, assim, é essa questão essa expectativa irreal. Quando muitas pessoas que começam a reeducação alimentar e criam uma expectativa muito grande, principalmente nessa questão do imediatismo. As pessoas querem uma reeducação alimentar, mas querem resultados imediatos, querem resultados rápidos, né? E a reeducação alimentar, ela é sustentável e duradoura, um longo período, né? É um estilo de vida que você tem que levar para sempre. Então, às vezes, muitas pessoas, quando começam a reeducação alimentar, ela cria uma expectativa muito grande e acaba criando objetivos ali, metas que ficam difíceis de cumprir. Então, essa pressão pode desencadear, assim, quadros de ansiedade. É igual mesmo, agora tá chegando o carnaval. Aí vou começar aqui uma reeducação alimentar para me perder 10 quilos até carnaval. E são metas irreais, né? Impossível de cumprir. Então, você pode acabar se frustrando, você pode acabar tendo uma pressão psicológica maior e desencadear quadros de ansiedade. Outro ponto também que pode aí desencadear essa questão da ansiedade é a restrição, né? Uma restrição muito severa. Não é interessante você começar uma reeducação alimentar já restringindo muito a sua alimentação. Às vezes você começa a mudança de hábitos alimentares e a primeira coisa que você faz é uma listinha de alimentos que não pode. Não posso consumir isso, não posso consumir isso, esse alimento não pode, esse alimento é errado. Isso é muito ruim, isso não é legal, porque isso aí vai causar, né, desencadear aí questões psicológicas de relação mesmo com a alimentação, com o alimento.
Então, você tem que deixar sempre claro que a reeducação alimentar ela deve ser trabalhada visando ali escolhas alimentares saudáveis, mas se permitir, uma vez ou outra, consumir alimentos que a gente dá o nome de indulgentes, né? Que são esses alimentos que trazem essa sensação de bem-estar, que traz essa sensação de felicidade, de aconchego. Então, não é interessante para você fazer essa restrição de imediato, porque sim pode desencadear episódios de ansiedade. Pessoas também que frisam muito nessa questão do consumo calórico, do valor calórico do alimento, também pode desencadear uma obsessão mesmo ali na questão alimentar. E não é legal, porque a pessoa frisa tanto na questão do valor calórico daquele alimento. Esse eu não posso aqui porque é muito calórico. Fica tão, obsessiva mesmo com essa questão das calorias, que aí pode desencadear quadros, sim, de ansiedade. Então, não é legal. Tanto é que nos planejamentos alimentares que eu faço, eu nunca deixo disponível o valor calórico daquela porção, daquela refeição, daquele alimento, por conta disso, porque a pessoa se apega tanto ao valor calórico do alimento, que fica obsessiva, não poderia comer esse alimento, porque o valor calórico desse está assim, o valor calórico. Então, isso aí também pode desencadear, né, essa questão da ansiedade. Pessoas que já teve transtornos alimentares, então, sem sombra de dúvida, quando ela for dar início a uma reeducação alimentar, as chances dela desencadear quadros de ansiedade é muito grande. E aí talvez seja o caso da gente já entrar com a ajuda de outros profissionais, né? Porque o transtorno alimentar, ele abrange uma relação muito grande com a comida. Então, quem vai começar uma reeducação alimentar e tem algum tipo de transtorno alimentar, sem sombra de dúvida, pode desencadear aí quadros de ansiedade. E nós finalizamos aqui esse bate-papo muito especial. Agradecemos, né, aqui todas as informações. Deixa aqui para os nossos ouvintes como te encontrar, Maria Ednelma. Ai, meu Deus, como me encontrar, tá? Vamos lá. O Instagram, né, que é o @NutriMariaEdnelma. Fácil acesso, não tem erro. Não tem o Facebook, não. Já não uso, eu tenho muito tempo. E qual é o outro meio, gente? Quais as clínicas que você atende? Tá. Eu faço atendimento aqui em Macaúbas, no laboratório bioclínico, né? É somente lá. Então, meus atendimentos acontecem lá e também acontecem online, né? Também faço atendimentos online. E é assim que a galera pode me encontrar aí nesse mundo. Tem algum WhatsApp liberado aí pro pessoal? Sim. O WhatsApp é 77999330466. Repete aí novamente. 77999330466. Pronto. Muito obrigada. Eu acredito que diante do nosso bate-papo, podemos encerrar aqui a nossa conversa dizendo que no final de tudo se trata de disciplina, não é mesmo? Sim, sem sombra de dúvida. É disciplina mesmo, né? Saber qual é o objetivo que você quer e o que você está disposto a fazer por isso e manter a disciplina. Não exagerar, não fazer nada não traçar metas que você está vendo que não consegue alcançar, colocar metas reais e curtir o processo e, né, celebrando as pequenas vitórias aí do dia a dia. E é isso aí, sem sombra de dúvida. Quero agradecer a vocês pelo convite, muito obrigada. Foi bom estar aqui com vocês para falar sobre, né, a alimentação, que hoje está muito bem discutida e é muita informação que chega nas pessoas hoje através das redes da internet, chega muita informação, então a gente precisa tomar muito cuidado, né, e selecionar um pouco mais e tal. Então, é interessante estar aqui com vocês e muito obrigada.